A transição energética vai entrar em um novo momento mundial, com o início do novo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. Apesar disso significar o arrefecimento de medidas de transição energética, o setor mira no longo prazo e na necessidade de endereçar esse tema. Essas foram algumas das análises feitas pela entrevistada desse episódio, a CEO da Associação Brasileira da Indústria e Hidrogênio Verde e professora da FGV, Fernanda Delgado. O Joule é um podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Bom, Fernanda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Joule, podcast sobre transição energética. Vou começar falando sobre COP. Na COP do ano passado, a COP 29, que foi em Baku, no Azerbaijão, o hidrogênio foi o queridinho da indústria da transição energética. Mas ainda tem muita dúvida em torno do hidrogênio, A gente ainda tem um debate muito grande sobre preço, demanda, risco com armazenamento, transporte. E no Brasil a gente tem já outras fontes de energia renováveis já desenvolvidas, numa etapa muito para frente ali na cadeia de produção, e também mais baratas. Então, tendo isso em consideração, por que a gente deveria apostar no hidrogênio? Larissa, eu acredito que apostar no hidrogênio é porque a gente precisa ter opções, Quanto mais opções nós tivermos, quanto maior o nosso portfólio nós tivermos, menos vulneráveis vamos ser. Vide aí como o mundo se comportou com a dependência do petróleo até agora, Vide tudo o que aconteceu com a Europa e com outros países, com essa dependência do petróleo até agora. Então você viu a encruzilhada que a Europa se encontrou com a guerra da Rússia e da Ucrânia, com os embargos que foram postos em relação à Rússia. Então, por exemplo, não é que a Europa não soubesse que a Rússia era um fornecedor não confiável de gás ao longo desses últimos 100 anos. Por óbvio que ela sabia, que era um país com risco político, um risco social altíssimo, mas era um fornecedor muito barato, então seguia comprando dele. Então, isso faz com que a humanidade busque alternativas de fornecimento de energia. Onde você não tem o vento ventando, onde você não tem o sol com alto índice de insolação, você tem que buscar alternativas. O hidrogênio verde ele surge para compor um portfólio de soluções. Então, a gente eletrifica o que pode ser eletrificado, a gente usa soluções, usa biocombustíveis onde cabem os biocombustíveis, a gente vai buscar medidas de eficiência energética porque é muito mais barato você ser eficiente em qualquer coisa que você estiver fazendo, Isso vale até para a nossa vida pessoal também, do que você buscar novas alternativas. E o hidrogênio surge naquelas indústrias, naqueles segmentos onde você não consegue usar o biocombustível, onde você não pode eletrificar, onde você não consegue uma outra solução, até mais barata, como você colocou. Então, o hidrogênio não é uma solução salvadora do Brasil, mas o Brasil pode fornecer o hidrogênio em larga escala para outras praças que têm no hidrogênio a sua salvação. Então, fazendo curta, essa história muito longa, o Brasil tem hoje todos os fundamentos mercadológicos para ser um grande produtor de hidrogênio verde, porque tem a possibilidade de uma energia elétrica barata no longo prazo, porque tem o fornecimento de água, porque tem disponibilidade de terras, porque tem o grid interligado, porque tem 90% da matriz elétrica renovável, porque não oferece nenhum risco geopolítico, como a gente vê em várias outras regiões do mundo, A gente concorre aí com a Namíbia, com a Austrália, com os Estados Unidos, com países europeus, com outros países que se preparam para fornecer hidrogênio verde. Então, a gente começa oferecendo hidrogênio, metanol e amônia para outras praças que não têm a disponibilidade de energéticos que a gente tem. Enquanto isso, a gente desenvolve o nosso mercado nacional. Mas ele não desloca o uso do biocombustível, ele não desloca o uso das nossas expertises nacional. Pelo contrário, eu gosto de dizer, Fafá, que o biocombustível é a expertise, é a vocação nacional, mas o hidrogênio vai ser a nossa alma, por congregar
tantos fundamentos tão óbvios que a gente tem. E eu também queria saber, Fernanda, como é que é o perfil dos associados, né, da associação hoje que você está à frente, porque são empresas geradoras de eletricidade, são consumidores, são empresas mais ligadas à indústria, ou é todo mundo junto? Só para a gente entender mais ou menos o perfil também de quem está atuando nesse segmento. Certamente. Vai ser ótimo falar da ABIV, né? Eu gosto de dizer que a ABIV nasceu de uma forma diferente de outras associações. As associações realmente são pessoas que montam, né, um cluster assim, de ideias e buscam empresas para financiar essas suas ideias. E a ABIV nasceu ao contrário, foram empresas que estavam sempre lutando pelas mesmas ideias, pelos mesmos objetivos e não se viram representadas naquilo que já havia composto no mercado e criam a ABIV. Dentro da ABIV, numa conta muito rápida, a gente tem 23% do PIB brasileiro em market cap. Então, existem aqui empresas de todas as naturezas, como você colocou muito bem. Então, tem produtores de energia elétrica, tem empresas que vão fazer hidrogênio verde, metanol e amônia. Tem empresas que vão fazer amônia já pensando na indústria de fertilizantes. Tem empresas de fornecimento de equipamentos. Tem quem quer fazer eletrolisador. Tem empresas de projetos. Então, de uma certa forma não, eu posso afirmar que todos que estão na ABIV, são 34 associados hoje, foram 8 formadores, né, e hoje são 34, todos têm negócios legítimos, diretamente relacionados, têm dinheiro na mesa relacionados a hidrogênio verde. Esse é o perfil dos associados da ABIV. Então, nenhum desmerecimento, né, mas a gente não escreve artigo, a gente não faz evento, aqui é uma associação business oriented. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Pegando um pouco ali também agora falando de mercado, né? No final do ano passado, o Ministério de Minas e Energia divulgou o resultado da seleção de projetos de hubs de hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? Mais voltado ali para a descarbonização da indústria. E o governo recebeu 70 propostas, mas foram selecionadas só 12. E ainda vai ter uma outra fase do processo, né? A dúvida que existe uma dificuldade para estruturar esses projetos ou é o processo que precisa de aprimoramento, né? Olha, Fafá, acho que não é nenhuma coisa nem outra, né? Eu acho que as coisas têm o seu passo natural da tomada de decisão. Às vezes a gente aqui do nosso lado da iniciativa privada fica um pouco ansioso, querendo que as coisas aconteçam logo, porque a nossa velocidade é uma velocidade diferente da velocidade do governo. Mas o governo tem uma série de camadas, tem uma série de facetas que precisam de consenso. Às vezes, na nossa família, a criação de consenso é difícil, né? Você imagina em todas as instâncias governamentais para você criar esse consenso. Então, essa criação de consenso, chegar a organizar todos esses elos é muito difícil. É muito difícil e leva o tempo e o tempo da maturação das coisas. Eu acho que isso que é importante. Se você pensar, a gente no ano passado aprovou 2 leis colocando aí o marco legal pronto para ser trabalhado. Já começaram as discussões sobre o marco regulatório do hidrogênio verde, né? O texto cria incentivos fiscais e financeiros para a produção do combustível. Será incentivada a produção de hidrogênio principalmente obtido a partir de fontes renováveis, como solar, eólica, hidráulica, biomassa, etanol ou biogás. É hidrogênio de baixo carbono, mas eu sempre vou chamar de hidrogênio verde, porque o verde é muito mais legal. E você já teve a chamada pública dos projetos para o hub de hidrogênio, então você já tem muita coisa acontecendo que precisa dos seus espaços de maturação. Agora, se eu puder deixar
um único recado, né? Se o seu ouvinte puder lembrar de uma única coisa, é que o hidrogênio verde hoje faz parte da política pública nacional. Olha que interessante, né? Quanto tempo que a energia eólica levou para poder amadurecer os seus conceitos e as suas políticas e a sua própria lei, né? Quanto tempo a energia solar e o curtíssimo espaço de tempo que o hidrogênio verde conseguiu para fazer parte das discussões, ter 2 leis aprovadas, ter 2 discussões muito fortes, né, que é o PHBC e o REHIDRO, na pauta do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda. Para estimular a transição energética, o programa REHIDRO deve suspender a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre a compra de produtos e de matérias-primas. A medida será válida por 5 anos. Então, ele faz parte, ele está dentro e muito imbricado na política pública nacional. Eu ia fazer essa pergunta mais para frente, eu vou puxar essa pergunta agora para falar justamente de marco legal. O ano passado foi um ano muito bom, né, para o setor de hidrogênio, com a aprovação desses marcos legais, tanto o marco legal do hidrogênio de baixo carbono, como a questão do programa do desenvolvimento do hidrogênio de baixa emissão de carbono, com questões de incentivos fiscais. Entre os objetivos do programa estão dar suporte às ações para a transição energética, estabelecer metas para o desenvolvimento do mercado interno de hidrogênio de baixa emissão de carbono e promover o uso do combustível. O programa também deve conceder crédito fiscal na comercialização do hidrogênio verde e seus derivados, produzidos em território nacional. Mas o governo agora está trabalhando na parte de regulamentação. A gente sabe que isso dentro do governo está com uma prioridade, né? Existe uma prioridade dentro do MME e isso está sendo discutido também com outros ministérios. Mas para vocês, o que vocês entendem que agora é essencial nessa etapa de regulamentação? Quais são os pontos de atenção que devem ser metidos ou devem ser orientados de determinadas formas para poder fazer sentido os marcos legais para o setor? Olha, tem 2 pontos que eu acredito, tem N pontos, né, que a gente precisa observar, e óbvio, né, é uma lei complexa, é um setor muito complexo. Eu gosto de dizer que o hidrogênio verde é complexo, sofisticado e de altíssimo valor agregado, né, para quem gosta sempre de dizer que a gente está produzindo commodity, exportando commodity, mas a gente está falando de um setor complexo e muito sofisticado, então, por óbvio, todo o regramento vai ser complexo e sofisticado também. Mas o que a gente não pode tirar o olho agora é de como vai ser distribuído, como vai ser alocado o PHBC, né? Como o Ministério da Fazenda vai fazer o regramento dessa distribuição desses 18,3 bilhões de reais que vai aí de 2028 a 2032. E por que isso é importante? Porque isso vai dar o ponto inicial da construção das primeiras empresas que vão trazer escala para o mercado. E por que essa escala é tão importante? Você só consegue trazer o preço do hidrogênio para baixo se você tiver escala. Você só vai ter escala se você conseguir trazer os incentivos, né? E aqui usando a palavra direta, porque não tem criança na sala, né? Se você trouxer subsídios. E esses subsídios é que trazem esse preço para baixo. Então, esses 18,3 bilhões de reais têm que ser distribuídos para poucas empresas para que esses volumes o volume de recursos seja bom o suficiente para que faça impacto na produção desse hidrogênio verde. E aí sim eu consiga fazer frente ao preço do hidrogênio cinza no mercado. E aí eu dou um grande start no mercado e a partir disso você começa um movimento. É como se fosse uma grande engrenagem que eu preciso começar a movimentar e tirá-la da inércia. Então, a distribuição desses 18,3 bilhões de reais e como vai ser dado isso, é que vai começar a rodar essa engrenagem e tirar isso da inércia. Então, dar a escala de produção depende da quantidade de recursos que vai ser destinado a cada empresa, que vai dar a quantidade correta da diferença entre o preço do hidrogênio verde e do hidrogênio cinza. Só essa escala traz o preço para baixo. E com o preço adequado, você tem demanda.
Então, esse é o ponto de maior observação que a gente precisa agora. O segundo ponto é a expansão de linhas de transmissão, né? Mas isso é um ponto que tem que ser discutido para todo o setor elétrico, né? O PDE 2032 trouxe, por exemplo, que serão necessários investimentos na ordem de 158 bilhões de reais em transmissão de energia elétrica no Brasil no decênio. Esses 158 bilhões de reais referem-se apenas a novos ativos. Não estão nesses 158 bilhões a modernização dos ativos antigos. É bom lembrar que grande parte dos ativos de transmissão no Brasil remetem a mais de 30 anos, vem da década de 70, 80. Então esses ativos antigos também necessitam de modernização, de investimentos robustos na modernização destes. Eu acho que aí é uma expansão quando você fala de transmissão, de adequação do sistema, de expansão de uma forma geral. Isso não é só uma prerrogativa que tem que ser discutida com o setor de hidrogênio verde, mas esse acesso é para todo mundo. Mas são duas preocupações que vão permear as discussões de 2025. Mas a discussão de acesso ela é um pouco mais complexa, né? Ela dá um pouco mais de trabalho. E ela é maior do que o hidrogênio verde, né? É isso que eu quis dizer. Ela é maior do que eu. Então, por isso que é só para pontuar. Certo. A gente sabe que o hidrogênio de baixo carbono, né, de baixa emissão, ou hidrogênio verde, como você gosta de chamar, é muito intensivo em energia elétrica, né? E o setor elétrico hoje sofre com um excesso de oferta de energia no Brasil. A gente tem, principalmente com energia renovável, né, como eólica, e que leva aos cortes de geração, que são chamados os curtailments, que a gente até já falou aqui no Joule também, e a questão da queda de preço. O hidrogênio pode entrar nessa equação aí, fazendo uma combinação positiva, já que ele pode consumir parte dessa energia. Isso para vocês enxergam como uma oportunidade ou também pode ser um limitador, já que um limitador quase que geográfico, né? Já que vai colocar investimentos mais próximos da geração de energia renovável, que são um pouco mais afastados dos centros de demanda. Vocês veem isso como as duas coisas, ou mais uma oportunidade, ou mais uma questão de limitação? Olha, Fafá, a questão dos curtailments é um problema que está acontecendo agora, né? E é um problema que tem várias camadas e que você pode analisá-lo de várias formas. Você pode ver como uma oportunidade para o hidrogênio, como uma oportunidade para consumir esse excedente de energia. Mas aí, se você for pensar, o consumo da energia pelo hidrogênio não é para agora. A gente entende que, em linha com o mercado, o hidrogênio ele é relevante para a transição energética, no contexto energético brasileiro e mundial. Ele é uma mega tendência. A gente acredita que ainda ele está um pouco distante em termos de break-even, ou seja, de ser competitivo o hidrogênio verde com o hidrogênio de outras cores, né? Basicamente, estou falando aqui de hidrogênio a gás natural, né? Que é o mais produzido, né? Seria o mais competitivo. Você tem algumas empresas tomando a decisão final de investimento a partir desse ano, né, 2025, depois de 2026. É uma indústria que ainda está nascendo, você tem tempos e movimentos ainda sendo discutidos. Tem toda uma discussão de readequação do setor elétrico que está acontecendo, que tenho certeza que vai endereçar os curtailments, né, que vai endereçar esse despacho que precisa ser reordenado. Dito isso, você ainda tem a entrada de eólicas offshore. Então, novamente, é um sistema extremamente complexo que precisa ser reordenado. Quando você olha de fora, né, e você olha de uma forma geral, você tem subsídios, você tem curtailment, você tem o hidrogênio sendo um grande consumidor, mas, novamente, olhar o hidrogênio como um grande salvador, eu acho que não é por aí. O hidrogênio será um grande consumidor, por certo, né? Mas não será um grande salvador. Você tem como é que chamam? Os data centers também, que vão ser grandes consumidores de energia. Então, acho que é uma boa oportunidade para você ter uma discussão de aplanamento do setor elétrico hoje. Pode ser uma oportunidade, pode ser um grande desafio. As mesmas empresas que hoje sofrem com curtailment são empresas que
são possíveis produtoras de hidrogênio, o que é um problema também. Então, o que é uma oportunidade no futuro é um problema hoje que tira essa oportunidade do futuro. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado se você não está matando hoje essa possibilidade futura e tirando do jogo empresas que fariam o nosso hidrogênio no futuro, né? Então, existe a necessidade desse rearranjo aí de todo o sistema elétrico nacional. Fernanda, você é especialista, né, em política internacional, comércio exterior e também é acadêmica. Eu mesmo já assisti a aula de geopolítica do petróleo que você deu uma vez e eu mesmo já acompanhei. Qual é o conselho ou a advertência, se você achar melhor, que você deixa para a gente evitar perder esse momento da transição energética? A gente já está nesse caminho? Falta ainda alguma coisa? Ou ainda, como que a gente pode evitar de criar problemas como a doença holandesa, né? Você já ouviu falar na doença holandesa? É quando você tem uma valorização muito grande da sua moeda em decorrência de exportação de commodities. Você exporta muito, entra muito dólar, e aí a sua moeda, o dólar, acaba se desvalorizando diante da sua moeda. Olha, Fafá, isso vale $1 milhão aí que você tá investindo, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que evitar grandes euforias, né? Lá em 2008, a gente viu o mundo inteiro fazendo 1 milhão de projetos de energia solar, você viu empresas de petróleo mudando de nome, e de repente você teve uma crise e tudo foi por água abaixo. 2016, a mesma coisa, né, com a crise do subprime. Você teve um momento de pico agora de investimentos em energia, em energia renovável e tal, e agora você tem novamente uma série de movimentos, né? Vou usar a palavra de forma repetida, você me perdoe, andando um andu em todas essas iniciativas, né? Você tem bancos falando que não vão investir ou que vão tirar o pé do acelerador em investimentos em energias renováveis, empresas de petróleo descasando seus investimentos em energias renováveis, enfim. Só para dizer que as empresas ainda veem as coisas como negócios. E não adianta a gente ter uma visão romântica de que elas vão salvar o mundo. Elas não vão salvar o mundo, não são elas que salvam o mundo. Empresas são feitas de pessoas e são essas pessoas que vão fazer a diferença, né? Eu estava numa discussão com uma pessoa, né, líder de uma empresa, que estava defendendo o carvão outro dia, né? E eu falava assim, cara, mas não, o carvão é indefensável. Ah, não, mas o negócio e faz sentido e ganha dinheiro. Eu falei, mas você tem a caneta na mão, né? Você pode fazer essa diferença. Ao sancionar a lei que regulamenta a instalação de equipamentos de energia eólica em alto mar, o presidente Lula vetou os chamados jabutis. Os dispositivos inseridos pelo Congresso e que nada tinham relação com o tema original iriam pesar na conta de luz. Foram retirados os textos que previam a contratação compulsória de térmicas a gás e que prorrogavam os contratos de termoelétricas a carvão, ambas mais caras e poluentes. Então, assim como a gente se conscientizou dos malefícios do tabaco, né, e ninguém mais fuma, e são muito poucas pessoas que fumam, assim como a gente entendeu e teve toda a norma do buraco da camada de ozônio lá nos anos 70, né, nos anos 80, a gente precisa criar uma consciência coletiva de que essas coisas têm um efeito deletério na saúde muito grande. Então, não adianta você ganhar dinheiro se você não vai estar vivo daqui a alguns anos. Não adianta você ganhar dinheiro se a sua casa vai ser destruída por uma queimada ou pelo um terremoto, enfim, por um efeito da mudança climática. Esse preço vai chegar. A descarbonização é inexorável. E essas decisões são feitas por pessoas. Então, são essas pessoas que têm que ir tomando essas decisões ou, pelo menos, tentando influenciar. Então,
todo esse movimento, né? Eu tô vendo uma série de artigos de pessoas muito espantadas com o que está acontecendo, de empresas andando para trás, até em questões de gênero, né? Eu sei que não é nossa pauta, mas é uma pauta muito cara para mim. Até em questões de gênero e tudo voltando para trás por causa da eleição do Trump, isso não me espanta, porque eu vi isso acontecendo em 2008, eu vi isso acontecendo em 2016 e estou vendo isso acontecer agora em 2024, 2025. Então, a gente não pode desistir, a gente não pode esquecer que o vetor tem uma direção e essa direção é inexorável, né? A nossa geração, né, eu que tenho 50 e poucos anos, eu não vou ser afetada pelos piores efeitos das mudanças climáticas lá na frente. Mas a geração que tem 20 anos hoje, que tem 30 anos hoje, é que vai sofrer. Então, são esses pesos e movimentos que a gente tem que levar em consideração e isso vai ser muito difícil. Muito difícil. Enfim, mas a gente chega lá. Complexo, né? Mas aproveitando para tirar mais uma casquinha dessa academicidade, e é uma coisa que você mesmo comentou, Trump. Mas puxando ali para a gente poder dialogar também com a questão do hidrogênio e com a questão de transição energética, acho que é uma pergunta que também você já deve ter ouvido bastante, como a eleição do Trump, né, como que a vitória, na verdade, do Trump, pode acabar esbarrando nesses investimentos para a transição energética. Você entende que isso vai ser uma coisa momentânea, assim, que é momentânea junto com o mandato dele, ou é uma coisa que está acontecendo de forma mais estrutural? Eu acho que sacode muita coisa, né? Sacode muita coisa, mas dentro do parlamento americano, você tem ali ainda forças muito resistentes às resistências do Trump, né? Então, por exemplo, o próprio IRA, que é o projeto que concede subsídios ao hidrogênio, o presidente não consegue derrubá-lo, né? Tem que ser o parlamento. Então, a gente acredita que, ainda que arrefeça, ele se mantém funcional nos próximos anos. Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Ele já tinha retirado os Estados Unidos no seu primeiro mandato. Joe Biden colocou de volta e agora Donald Trump, aqui nesse estádio, assinou uma carta que diz que vai enviar à ONU explicando os motivos por ter retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. Durante toda a campanha, o Trump disse que a prioridade dele era furar cada vez mais poços de petróleo. A gente vai ver muitas coisas mudando aí. Eu acho que a ideologia muda, mas, novamente, a direção não muda, né? É inexorável. Você pode ter um atraso nos projetos, você pode ter um despautamento de algumas agendas que eram importantes, mas a gente não tem como não fazer algumas coisas. A humanidade não pode voltar para trás, né? A descarbonização tem que acontecer de alguma forma. Vai ter um atraso aí nos próximos anos, mas o direcionamento é esse. Mas certamente a gente vai ver umas coisas mudando aí nos próximos anos. Certo, Fernanda, o papo tá muito bom, mas a gente chegou no final aqui da nossa conversa, da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação, espero que você volte aqui mais vezes. Vai ser um prazer, eu e a ABIV, né, a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, estamos à disposição. Esse foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierri e André Rossi. Foram usados áudios da TV Senado, Faculdades FISU, Canal Rural, TV Cultura e Rede Globo. Até a próxima!